Quando você nos atacar, você verá nossas faces, não nossas costas, mas nossas faces. Foi assim, falando o idioma russo, que ele se dirigiu a Vladimir Putin pela TV, momentos antes do início dos ataques russos ao território ucraniano. Mas espera, antes de chamar Putin pra briga, ele foi um ator de sucesso que interpretou um outsider do povo que acaba virando presidente da Ucrânia. A vida imita a arte imita a vida. E Volodymyr Zelensky é o assunto de hoje. Olá, eu sou o Maca e esse é o Plano B, seu canal de análises aleatórias. Chegou a hora de bater um papo sobre a história do ator, humorista, diretor, produtor e principalmente o político que surgiu de uma série de TV para ser eleito o presidente da Ucrânia em 2019 e se tornou a pedra no sapato da mãe Rússia e a dor de cabeça constante nas noites de Putin, além de ter ganhado a confiança do Ocidente. Menos do Brasil, né, Lula? Transformando a Ucrânia na ponta de lança não oficial da OTAN. Então, antes de mais nada, já deixa o like aí porque foi trabalho, viu? É um resumão lindo, maravilhoso, pra tu saber tudo do assunto. Perfume de sabedoria que merece o seu inscreva-se também, beleza? Então, bora pro assunto. Volodymyr Oleksandrovich Zelensky nasceu na cidade de Kryvyi Rih, no oblast de Dnipropetrovsk, região sudeste da Ucrânia, no dia 25 de janeiro de 1978. É o filho único de, como ele mesmo descreveu, uma típica família judia soviética. E vale lembrar que o judaísmo ou qualquer outra religião eram fortemente reprimidos pelo regime soviético naquela época. Seu pai, Alexander, é ainda hoje professor e matemático no Instituto de Economia da Universidade de Kryvyi Rih. Sua mãe, Rima Zelenska, é uma engenheira em física, mas pouco se sabe sobre sua carreira, apenas que era uma mãe dedicada. O que sabemos é que a família Zelensky se mudou para Erdenet, na Mongólia, em 1979, onde seu pai foi responsável técnico pela construção de uma planta de mineração de cobre. Segundo Zelensky, apesar do seu pai não gostar muito dessa história, a cidade ficou tão grata a Alexander que construiu um pequeno monumento em homenagem a ele. Aliás, a família Zelensky tem uma longa história com seu avô lutou pelo Exército Vermelho e outros 4 parentes morreram vítimas do e após passar seus primeiros anos fora de seu país natal e voltar para sua cidade, o pirralho Zelensky teve uma infância tranquila e sonhava em ser guarda de fronteira. Mas com o fim da União Soviética, a crise financeira atingiu em cheio a Ucrânia e a sua cidade, que foi tomada pela desordem e uso de drogas. Mas Zelensky ficou alheio a toda essa confusão, só queria saber da cultura ocidental. Curtia rock, tocava guitarra e se tornou ator aos 17 anos. Montou um grupo chamado Quartal 95, que fazia críticas explícitas a figuras políticas da Ucrânia e da Rússia. E esse grupo competiu em um game show de calouros, chamado KVN, que fez muito sucesso nos anos 60, foi banido em 1971, mas tinha voltado com a perestroika. Aliás, esse programa existe até hoje na Rússia. Só que o negócio é que sua mãe, além de não gostar nada do tipo de humor que seu filho andava fazendo, sonhava em ver seu filho formado em Direito e seguir carreira diplomática. Para isso, em 1995, mandou o menino estudar Direito no Instituto de Economia de Kryvyi Rih, onde seu pai lecionava. Nesse mesmo ano, Zelensky conheceu o amor da sua vida, Olena Kiasko, com quem se casou 8 anos depois. Mas Volodymyr não chegou a exercer o direito, pois sua veia artística falou muito mais alto. Em 2003, seu grupo humorístico, Quartal 95, ganha um programa próprio e atinge grande sucesso na TV ucraniana, dando projeção para a figura de Zelensky. E com seu relativo sucesso, em 2006, foi chamado para a edição ucraniana do Dancing with the Stars. E ele ganhou a edição. Nos anos seguintes, ele continuou como figura constante na TV e conseguiu vários papéis no cinema ucraniano e russo. Inclusive fez a voz no idioma ucraniano do ursinho Paddington, muito popular no Reino Unido. E sua influência crescia não só na frente das câmeras, mas também nos bastidores. Em 2010, se tornou membro do Conselho Administrativo e produtor-geral da TV Inter, a maior da Ucrânia. Após a Primavera Ucraniana em 2013, quando o povo depôs o então presidente Viktor Yanukovych e a invasão russa da Crimeia em 2014, o Ministério da Cultura ucraniano quis banir todos os artistas russos do país. Mas Zelensky foi contra, pois acreditava que a medida acirraria os ânimos entre as duas nações. Apesar disso, a Ucrânia baniu definitivamente obras e artistas russos do país no ano seguinte. Eram tempos de muita insatisfação com o establishment político ucraniano, que quando não se vendia à Rússia, era alvo constante de escândalos de corrupção. E o grupo Quartal 95, que tinha a veia da crítica política e social, lança a série O Servo do Povo, estrelada pelo próprio Zelensky. Nela, um professor do ensino médio de 30 anos, cheio de revolta, se torna presidente após fazer um discurso anticorrupção em sala de aula que viraliza na internet.
Front. A série ganha as almas e os corações dos ucranianos e se torna o programa de maior audiência do país. E eis que chega aquela hora em que os nossos personagens sentem o momento e zap! Capitalizam politicamente o hype. Diante do sucesso estrondoso de sua série, em março de 2018, o Quartal 95 inscreve o Servo do Povo como partido político e Volodymyr Zelensky como candidato a presidente. Com uma campanha anticorrupção, pelo fim da guerra contra a Rússia, aproximação com a União Europeia e com a OTAN, Zelensky venceu a eleição no segundo turno, com 73% dos votos contra 24% do seu rival, o ex-presidente Petro Poroshenko. Tomou posse em maio de 2019 como o mais jovem da história do país, aos 41 anos. Já em julho do mesmo ano, nas eleições parlamentares, seu governo conquista a maioria absoluta, elegendo 254 deputados. Seu governo era nitidamente reformista e tinha uma longa agenda de mudanças. Estabeleceu cota de gênero de 40% para as mulheres, que até então ocupavam apenas 20% das cadeiras. Dificultou o impeachment do presidente com mudanças na Constituição, acabou com o foro privilegiado de políticos, passou uma reforma agrária que permitia a venda de terras agrícolas. É isso mesmo, você não entendeu errado. Até então, a venda de terras era proibida para impedir que o capital estrangeiro tomasse conta da agricultura do país. Dá para acreditar? Dificultou também a vida dos oligarcas russos e ucranianos no país, principalmente em relação ao controle dos meios de comunicação. Também promoveu uma ampla reforma no judiciário do país, com medidas como reduzir o número de membros da Suprema Corte de 200 para 100 cadeiras. E você achando que 11 ministros no STF é muito. Mas Zelensky também foi bastante criticado pela falta de transparência em uma viagem que fez para Omã, supostamente para resolver assuntos do governo. Até hoje, para a dúvida se Zelensky não foi passar férias na faixa por lá. Antes de mais nada, um disclaimer. Já vou prometer para vocês um vídeo explicando em detalhes toda a treta entre russos e ucranianos, contextualizando tudo. Aqui vamos focar somente na atuação de Zelensky, fazendo um resumo rápido de suas ações como chefe de governo ucraniano, ok? Um dos maiores pilares de sua campanha à presidência era uma aproximação política e militar com os países do Ocidente, o que consequentemente fazia a Ucrânia virar as costas totalmente para a Rússia, que acabava de ter invadido a Crimeia. E de fato, já em 2020, a OTAN reconheceu a Ucrânia como parceiro de oportunidades aprimoradas. E Zelensky se apressou em padronizar as suas forças armadas de acordo com o que regia as regras da OTAN. Tanto é que já em junho de 2021, a OTAN realizou exercícios navais com a Ucrânia no Mar Negro. E aproveitando o embalo, nesse mesmo ano, Zelensky chamou Biden para uma conversa pedindo para forçar uma entrada na OTAN. Olha, Biden, eu tô com 70 mil soldados russos aqui na minha fronteira, não tem como você pedir pra OTAN abrir uma exceção pra mim? O pedido foi negado, pois há uma regra na OTAN que não permite a entrada de países em conflito. E a Rússia estava com a Crimeia dominada, que era território, afinal, da Ucrânia. E a situação piorou muito em janeiro de 2022, quando a fronteira da Rússia com a Ucrânia já tinha 150 mil soldados russos e o mundo inteiro atento, para não dizer desesperado, com a situação. E a histeria da mídia, não só da Ucrânia, mas do mundo inteiro, era tanta que Zelensky teve que pedir aos meios de comunicação que parassem de gerar pânico em seu povo. E no fatídico dia 24 de fevereiro de 2022, quando já era claro que as tropas de Putin avançariam sobre seu território, Zelensky fez o seu discurso à nação. Sabemos com certeza, não precisamos de guerra, nem fria, nem quente, nem híbrida. Mas se as forças nos atacarem, se alguém tentar tirar nosso país, nossa liberdade, nossas vidas, as vidas de nossos filhos, nós nos defenderemos. Não ataque, defender-nos. Ao atacar, você verá nossas faces, não nossas costas, mas nossas faces. Logo após a invasão, Zelensky decretou a lei marcial e a convocação de todos os homens entre 18 e 60 anos para o serviço militar. E apesar da previsão do próprio serviço secreto americano de que Kiev seria dominado em menos de 96 horas após o início da invasão, a Ucrânia surpreendeu não só a Rússia, mas o mundo inteiro. Antes de 2022, a Rússia representava não só uma grande potência nuclear, mas também uma grande potência militar,
com muitos soldados, aviões, embarcações, blindados. As poderosas forças armadas dos Estados Unidos e a OTAN sempre trataram a Rússia com muito respeito. Não que isso não aconteça até hoje. E ninguém acreditava que um presidente jovem, que utilizava as mídias sociais para se comunicar e que tinha um background de ator, podia peitar a Rússia. Inclusive, vários analistas renomados, inclusive brasileiros, diziam que ele era oportunista, um palhaço, que ele ia piorar a situação da Ucrânia. Mas sua determinação mostrou ao mundo que a Rússia é muito mais desorganizada e menos poderosa do que aparenta ser, e que seu povo é forte e não se entrega facilmente. Correu o mundo para contar o que estava acontecendo em seu território e ganhou a confiança das nações ocidentais. Menos do Brasil, Lulalá, pelo amor de Deus. E apesar de não interferir com tropas, a OTAN passou a ajudar a Ucrânia com armas, muitas armas. E hoje a Ucrânia tem um dos maiores, mais bem treinados e mais bem equipados exércitos do mundo. E até a data desse vídeo, tá conseguindo empurrar os russos de volta para a fronteira deles. Zelensky mostrou para todo mundo que o jogo só acaba quando termina, e que a democracia e a liberdade são os bens mais valiosos de uma nação. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre Volodymyr Zelensky? O que você acha dele à frente do governo ucraniano? Coloca aí nos comentários, hein? E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Deixe o seu like e não se esqueça de inscrever no canal, é muito importante. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência e tchau!